estrada leva a algum lugar, mesmo que não seja onde se quer ir. E é preciso escolher, é preciso decidir, ter a direção e então partir. Toda estrada leva a algum lugar, mesmo que não seja onde se quer ir. E é preciso escolher, é preciso decidir, ter a direção, então partir. Viajar, alegria cada dia. Viajar, ter a paz por companhia. Viajar, ter socorro sempre certo. Só Cristo é rumo certo. Viajar, descobrir o que é a vida. Viajar, segurança em toda via. Viajar, nunca mais estar sozinho. Só Cristo é o caminho. Toda estrada leva a algum lugar. Bom demais, bom demais. Voz, estamos de volta com o programa Bate-Papo, já assim abençoando a sua manhã. Voz e violão, Ivan Melo, no gogó aí também, ajudando a cantar, ministrando bênção para nós. Pastor Ludigero Neto, mais conhecido como Neto, não chama diferente não, que vai dar problema, né? Breno, conosco também, galante empresário. Renata Falcão, empresário. Dr. Dalto, psicólogo. E nós vamos já entrar num assunto aqui agora que eu acredito que vamos contribuir com muitas pessoas. Como é que tem sido e percebido a solidão? Solidão é o mal do século? As pessoas estão realmente sozinhas? Estão envoltas de muitas outras, mas se sentem sozinhas? É uma situação comum de acontecer? Empresários se sentem só, né? Falar nisso, empresário, estou terminando um assunto sobre novo empresário aí, mas eu queria deixar claro para vocês aqui, se vocês enveredarem mesmo para essa coisa de pegar firme o louvor, eu vou aplaudir vocês lá, né? Novo empreendimento, vocês podem ir, que eu tô junto. Outro dia eu encontrei uma amiga minha, que muitos anos não via, aí ela falou assim, eu lembro que você sempre cantava tal, você não pensa em ter esse seu ministério? Aí eu falei assim, olha, eu gosto muito de cantar, mas eu prefiro muito mais pregar a palavra de Deus, me preparar para sermões, aconselhar as pessoas. Eu até canto sempre que posso, assim, mas eu não invisto tanto nisso, não. Mas você pode cantar fora do chuveiro, viu, meu filho? Porque vale a pena a gente ouvir, gosta muito, viu? Obrigado. Mas vamos voltar, então, na questão da solidão. Quem já passou por um período de solidão? Quem já conhece alguém que passou? E qual é o sentimento que... Vamos começar pelo Dr. Dalto, né? Enquanto psicólogo, enquanto conhecedor, enquanto alguém que tanto quanto o pastor Neto aconselha muitas pessoas, qual que é essa sensação? Que solidão é essa? Solidão de pessoas? Solidão de quê? A solidão é um sentimento profundo de não pertencer. Porque as pessoas podem estar só sem estar solitário. E você pode, como você disse anteriormente, estar numa multidão e estar só. A solidão é um sentimento profundo de desamparo. A pessoa tem medo, por exemplo, de, na hora que ela precisar, ela não ter esse amparo, essa proteção. Essa é a profundidade do sentimento de solidão. Porque, na verdade, muitas pessoas estão sós, elas moram sós, mas elas sabem que elas, por exemplo, tem muita cliente que a gente trabalha, a pessoa mora só, você vê que ela está sozinha naquela casa, mas ela sabe que ela não está sozinha no mundo. Ela tem várias pessoas a quem ela pode recorrer se ela precisar. Então tem pessoas que se sentem só. Muitas vezes, por exemplo, eu lido com pessoas que perderam um ente querido que era o porto seguro dela. Ela tem vários familiares, mas ela não se sente segura, ela se sente, se ela precisar, ela vai ficar desamparada. Essa é a profundidade psicológica para mim do sentimento de solidão. Tem um VT pequeno que a gente mostra sobre esse assunto. Vamos assisti-lo agora e a gente comenta então sobre isso. Vamos lá. Nós vamos a mais uma notícia com a nossa repórter Graziela Faria. Oi, Graziela. Olá, Cássio. A notícia que eu trago hoje é sobre solidão.
Segundo o levantamento mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, cerca de 4 milhões de brasileiros moram sozinhos. Não importa se bom ou não, feliz ou infeliz, isso já virou um estilo de vida. Em artigo publicado no periódico científico PLOS Medicine, nos Estados Unidos, a coordenadora da pesquisa, Julianne Holt-Landstad, afirma que ser solitário e viver isolado faz tão mal a uma pessoa quanto fumar 15 cigarros por dia ou ser alcoólatra. É com você, Cássio. Obrigado, Graziela. Muitas vezes é necessário ter um tempo consigo mesmo para pensar e refletir. Mas deixar que isso se torne um hábito não é bom. E quando a solidão se torna um fato na nossa vida, com a perda do marido, dos filhos, dos pais ou mesmo amigos, como encarar esse sofrimento? E aí? Comentários? O que vocês perceberam? A perceberam? pior solidão que eu vejo é a solidão que o doutor estava falando, pessoas que estão sozinhas, moram sozinhas, mas se sentem parte do mundo. Tem gente que está no meio de uma multidão e se sente só. Você está numa igreja com mais de 1000 membros e você não consegue conviver com ninguém. Você está em casa, mora junto com o pai, com mãe, com irmãos, mas você não encaixa, Isso às vezes dói muito mais do que você ter que se adaptar a uma realidade de você morar sozinho, fazer suas coisas, ter suas atividades. É porque nesse mundo moderno, né, em que as pessoas estão querendo essa emancipação e essa liberdade, e isso inclui estar morando só, né, e abrir mão, que também tem aquela história, estão demorando mais a se casar. E aí ficam incomodados de estar velhos na casa dos pais e buscam, então, uma saída de um lugar próprio para se morar e habitar. Mas, como eu estou falando, nem sempre eles estão preparados também emocionalmente para lidar com essa solidão. Antes tinham todo um amparo, e um amparo em que eles se sentiam acolhidos. Mas não quer dizer que quem mora só está desamparado. Muitas vezes as pessoas estão dentro de casa, como ele colocou. Eu tenho história que as pessoas estão dentro de casa, tem pai, mãe, tem irmãos, e elas se sentem só porque elas não se sentem protegidas. Elas têm a sensação de que aquela pessoa não gosta dela. Ela não é aceita, ela não é amparada, ela não é envolvida. É como se dissesse assim, se eu passar por alguma coisa, essas pessoas vão me valer, essas pessoas vão me ajudar. E a gente tem aquela ideia. Por exemplo, um grande problema que a gente vê no consultório é o seguinte, as pessoas falam assim, se nem meu pai nem minha mãe, que são meu pai e minha mãe, não gostam de mim, quem vai gostar? É aquela história que a Bíblia fala que é amigo mais chegado do que irmão. O problema é que muitas vezes as pessoas têm essas visões distorcidas, elas acham que ninguém vai valer na hora que ela precisa. Então o sentimento de solidão é um profundo sentimento de desamparo. Pode estar dentro de casa com pai, mãe e irmão, está ali dentro, está sendo cuidado, porque uma coisa é interessante, uma coisa é você ser cuidado, você dá comida, dá isso, dá aquela história toda, você dá um aparato material, mas a solidão é um sentimento de pertencimento, de que eu sou querido, de que eu sou amado, de que eu sou protegido, de que eu sou valorizado. Isso é solidão. Não importa se você mora sozinho, se você mora com uma família, se você está numa igreja de 1000 pessoas. Por isso que morar sozinho, existe uma outra questão. Aí já é uma individualidade, a dificuldade de dividir. Aí você tem toda uma questão do relacionamento. Mas ela pode estar relacionando e não estar se sentindo bem com ela própria. Ô Breno, você enquanto empresário, você acha que esse mundo competitivo e que um furando o olho do outro para conquistar e galgar novas etapas e novas conquistas, ele pode gerar na pessoa esse desamparo que o doutor falou? Poxa, eu estou batalhando o tempo todo um com o outro, não tenho a quem buscar, porque o cara que eu vou buscar vai furar meu olho, não vai me ajudar, então eu tenho que caminhar por conta própria. Você acha que essa briga, né, no mercado de trabalho gera pessoas se sentirem inseguras e, em consequência disso, solitárias? Eu acho que gera, e eu acho que hoje a questão é até muito mais ampla. Eu acho que hoje o dinamismo da vida hoje da gente, principalmente quem é empresário, o próprio ser humano em geral, hoje a gente tem uma rotina que é bem diferente do que era no passado. Hoje você acorda bem cedo, você sai para trabalhar, você fica o dia todo fora de casa, você chega à noite, você dorme, no dia seguinte a mesma rotina. Então aquela coisa de você ter a convivência com o ser humano fora do ambiente de trabalho diminuiu demais. Então eu acho que isso leva muitas pessoas a terem essa solidão, inclusive no aspecto familiar, sabe? Aquela aproximação que as pessoas tinham com a família está cada vez mais distante.
E eu acho que talvez sejam muitos casos que o doutor veja no consultório dele, disso, da pessoa ela se embutir tanto no trabalho, na sua vida profissional, e esquecer um pouco da sua vida particular. Eu acho que nesse aspecto, se não houver um equilíbrio, a tendência à solidão, principalmente quem mora sozinho, é muito grande. Esse sentimento, então, de aceitação, ele acontece só em casa? Você acha que na empresa não é capaz, em função dessa disputa? É importante. Eu lembro uma época que eu estava trabalhando e que muitas vezes eu não queria voltar para casa. Teve um período que eu morava, eu e minha irmã, né? No momento da vida, eu e minha irmã fomos dividir um apartamento. Só que ela trabalhava o dia inteiro, depois ia para uma pós-graduação. Então, se eu fosse para casa, minha companhia era a televisão. Então, eu tinha minhas companhias como os amigos de serviço, ficava na rua até mais tarde, a turma de amigos até mesmo de igreja, o pessoal, cada um saía do seu serviço e tal, se encontra, ia para uma célula que eu participava. Eu, por exemplo, sou presbiteriano, frequentava uma célula da Igreja Batista, porque tinham vários amigos e o ambiente era super agradável, era extremamente edificante. Eu falei assim, não, vou participar, andava com essa turma. Então fazia, mesmo não tendo assim companhia em casa, tinha uma série de pessoas ali com a gente, em outros locais que são companhia, que são amigos, que tiram a gente dessa solidão, né? A Deise está conosco e quer entrar na nossa conversa. Olá, Deise, seja bem-vinda ao Bate-Papo. Olá, bom dia. Eu sou da Igreja Batista da Barroca. Tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Então tá bom. Eu gostaria, assim, de mais dicas em relação, assim, para montar negócio, né? Logicamente, sempre diante da direção de Deus, né? Uhum. Mas mais dicas, assim, nesse nosso país com carga tributária tão alta. Uhum. Ok, obrigada, Deise, pela sua participação. E escuta aí para você ouvir nossa resposta aqui. Okay, os empresários... Obrigada, amada. Os empresários de plantão aí. A gente até conversou sobre isso aqui no intervalo, eu e o Breno. Por quê? Além realmente de saber que é o momento exato, ter a maturidade e ousadia, né, que o Dr. Dalton disse, eu recorri. Ele passou alguma dificuldade, mas eu não tive problema nenhum em pedir ajuda para alguém que sabia mais do que eu. No meu caso, eu tenho, né, meu marido, familiar, amigos, enfim. Minha mãe me ajuda bastante. E a primeira ideia, vamos buscar no Sebrae, porque tem por segmento, eles têm estatísticas, eles têm dados, tem estudo de mercado, enfim, uma série de informações que podem auxiliar para você identificar. Realmente, questão de capital inicial, de giro, é uma área que eu gosto ou não? Como está essa área hoje em relação a retorno, Eles a fazem uma investimento? avaliação que eu acho tão interessante, antes de você até locar o lugar que você vai montar o seu empreendimento, se aquele lugar tem fluxo para atender a sua demanda, né? Se vai atender o público que você deseja. Isso. Aí eu quero atender a classe B, a classe C, a classe D. Então, dependendo do local e do formato que você institui a empresa, né, você vai ter sucesso ou não. São muito criteriosos. Então, vale a pena mesmo. Lá eles têm profissionais competentes, consultores nessa área mercadológica que vão te dar esse respaldo para você poder, então, ter sanado todas as suas dúvidas e atendido a visibilidade da sua empresa para ter sucesso. Não, e a primeira visita não é cobrada. Você tem 40 minutos para conversar com um instrutor, um especialista do ramo que você escolheu, e ele te dá todas as dicas, e aí sim, os próximos passos são escolhidos por você e pagos diante da sua necessidade. Breno, quer fazer um comentário? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que a pessoa que se ela procurar o Sebrae e ela tiver, a primeira coisa, ela tem que ter noção do que ela quer. Eu acho que ela tem que ter um planejamento de onde ela quer chegar, o que ela realmente gosta. Até o fator motivador dela. Por que motivo eu quero abrir essa empresa com esse ramo? E tomar um cuidado extremo com essa questão, por exemplo, de franquias. Porque normalmente o franqueador, ele quer vender o peixe dele. O Sebrae é muito mais idôneo. Ele está olhando todas as empresas. Eu tenho uma amiga recentemente, ela entrou nesse negócio, comprou franquia, foi para São Paulo, fez treinamento, tal, não sei o quê. Já vendeu, porque o negócio não deu certo, foi rapidaço. Por quê? Não, é revolucionário, tudo é revolucionário, tudo é revolucionário. E você acaba se dando mal. Ótimo, dicas excelentes, mas eu gostaria de voltar no Ivan, que ficou aqui em suspenso, querendo participar. Esse parênteses aqui foi para ajudar, né, a ouvinte que participou conosco. Mas, Ivan, nós estávamos falando de solidão, compartilhando dessa situação. Como é que você enxerga? Eu tenho reparado um outro complicador aí nessa questão da solidão, que é o avanço tecnológico também, a tecnologia, né? Ela é boa, a tecnologia é inegavelmente muito boa. Mas distancia as pessoas. Mas distancia. Eu tenho visto pessoas assim, nas redes de relacionamento, né? Aconteceu uma coisa muito engraçada comigo uma vez, que era aniversário de uma amiga, e eu fui no aniversário dela, né? A gente estava comemorando um lugar no aniversário. Aí eu fui cumprimentar ela, ela virou para mim e falou assim: "Tô chateada com você, você não passou scrap para mim hoje".
Eu falei assim, eu estou aqui, ao vivo, te dando um abraço, comemorando com você seu aniversário. Você está chateada porque eu não passei um scrap no Orkut para você, que eu não passei um recado para você no Orkut? Quer dizer, a coisa ficou tomou uma dimensão, né? Então, assim, a gente se aparelha muito em casa. Eu falo isso assim, meia culpa também, porque eu também sou assim. A gente se aparelha muito o quarto da gente, né? A gente põe uma televisão lá, põe um notebook, põe as coisas, vai criando um mundinho particular da gente. Se a gente não tomar cuidado com isso, a gente vai cada vez mais se mesmando. Eu gosto muito dessa teoria do temperamento. Eu sei que muito da psicologia não concorda com ela, mas eu consigo identificar muitas das pessoas e as reações e o comportamento delas dentro disso. As pessoas que são melancólicas, elas têm já, por natureza, uma introspecção. Então, a capacidade de eu querer ficar só, mas não quer dizer que eu sinta solitária. Sim, mas querer ficar só e refletir sobre as minhas vidas, sobre a minha vida... A solitude é até boa, né? Ela é extremamente positiva, mas quem está de fora acha que eu estou numa reclusão o tempo todo, em que eu fico enclausurada e que eu não me relaciono. Mas para ela, a vida dela é positiva no quarto dela. Agora, a gente tem que avaliar em que nível isso está interferindo nos relacionamentos. Se é da natureza dela, tá tranquila, ela não sente solitária. A gente tem que aprender a ter o equilíbrio em tudo, porque eu estava até conversando, por exemplo, com a Lisa, né? Que a gente se conhece há muitos anos e passa muito tempo sem se encontrar. Pela internet, nós achamos tal, e conversamos tal. O próprio Ivan, de vez em quando a gente manda o famoso scrap lá. Não, eu me relaciono lá. Mas o problema, porque a gente tem que ver que pessoa que é melancólica, que se sente só, quando não havia essa tecnologia da internet, que hoje enfiava a cara num livro, ficava em casa filosofando, dedilhando violão, mas ficava naquele mundinho. Agora a gente simplesmente achou ferramentas contemporâneas para fazer isso também. O que você achou do comentário do pastor Neto? Quer participar conosco? Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta e você pode ligar para nós, porque queremos sua participação conosco. Voltamos já já.